Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Gostaria de ler aqui com vocês uma passagem da palavra do Senhor, aqui em Amós capítulo 8, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Irão errante de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Betseba. Esses mesmos cairão e se levantarão, e não se levantarão jamais. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer, e se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem, porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o rio, e abaixará como o rio do Egito. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. A Bíblia, desde o início, ela menciona ao dia de Deus. Está escrito: o fim vem, o fim se aproxima. Por isso que o profeta Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Joel também diz: porquanto aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que é o dever de todos os homens temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é bom para que o homem viva diante de seu Deus. Como eu li esta narrativa bíblica em que um profeta de Deus, homem do campo, boiadeiro, homem que Deus escolheu assim para levar uma mensagem à nação de Israel, ao povo de Deus. Porém, aquele profeta, como os demais outros, foram rejeitados por aquela nação, pelo mandato do Senhor. Deus então vai lhes falar que nos finais dos tempos, nos fins dos anos, nos fins dos dias, ele enviaria sobre a face da terra fome, mas não era fome
do pão, do alimento. Jesus um dia disse: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem parte comigo. Mas aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso que a palavra de Deus, ela é o alimento para a alma do homem. Davi escreveu em Salmos: a minha alma tem sede de Deus, sede do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a face da terra, não fome de pão. Esta fome que o profeta está falando é destas palavras aqui. Por isso que Jesus falou em João: examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Esta fome que o homem tem não é do alimento que ele compra nas mercearias, nos supermercados. Esta fome é a palavra do Senhor. E os homens, diz a Bíblia, eles irão de mal a pior. Eles correrão de um lado para o outro. Só que eles vão errante de um mar a outro mar. Eles estão indo errante pelos seus caminhos. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra do Senhor para a humanidade. Por isso que a Bíblia fala que estes dias em que a terra está passando por uma sim. Então esta fome é muito além a fome que qualquer um passa, porque se fosse resolver o problema da humanidade através de alimentações, o mundo não estaria este caos. Jesus falou que é necessário que venha a fome, porque é o cumprimento de um dos sinais da volta de Cristo. Mas este sinal que hoje nós estamos percebendo aos olhos humanos e aos olhos espirituais, em que a maioria estão se desviando desta verdadeira palavra, deste verdadeiro alimento que faz com que o homem seja firme diante de seu Deus. O profeta Amós, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer que nos finais dos dias Deus enviará uma fome tão grande. Esta fome é de ouvir as palavras do Senhor. Lá na China, para você ter uma ideia, lá não se pode andar com a Bíblia na mão. Lá eles proíbem os cristãos de adorar este Deus. Lá eles estão proibindo a compra e a venda de Bíblias. A palavra do Senhor está sendo extirpada. A palavra do Senhor está sendo descartada por alguns. Mas, todavia, Deus ele tem aqueles que ele chamou, segundo o propósito e segundo o seu decreto. Porque aqueles que Deus chamou, ele também justificou. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós fomos comprados, fomos justificados. Só que nós estamos vivendo esses tempos em que se dá o cumprimento desta profecia. Profeta Daniel, outro do Velho Testamento, ele escreveu que nos últimos dias eles correriam de um lado para o outro, a ciência se multiplicaria. Mas Deus falou para o profeta Daniel: sele estas palavras, porque o fim não é chegado. Só que para Daniel, Deus mandou ele selar as palavras da profecia deste livro, porque o tempo não era chegado. Só que para João, no livro de Apocalipse, Jesus manda ele anunciar
estas profecias, e ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas da Ásia, e cada uma dessas igrejas estava vivendo um período, e algumas estavam até apostatadas da fé, outras estavam se desviando. Só que Deus, ele repreendendo o seu povo, ele repreendendo a sua igreja, para que ela se lembre de onde ela caiu, e ela se arrependa, e volte ao primeiro amor. Só que o profeta Amós, ele vai dizer que esta fome, esta sede, é de ouvir as palavras do Senhor. Paulo escreveu na carta que ele diz a Timóteo, que eles não suportarão ouvir a sã doutrina, não estão suportando mais ouvir as palavras do Senhor, porque esta palavra, ela corrige o homem. Se o homem estiver no erro, se o homem estiver nas trevas, se o homem estiver no mau caminho, a palavra de Deus, ela é capaz de converter o homem, de tirar o homem das trevas. Irão errante de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Hoje, felizmente, cada um tem a oportunidade de não somente aqui hoje estar ouvindo estas palavras, mas dentro de casa, na rua, no carro, aonde o homem estiver, de ouvir as palavras do Senhor. Jesus falou: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque ninguém comparecerá naquele dia diante do Senhor como não ouviu, como quem não ouviu esta palavra. Estão indo de um mar até o outro, errante, mas só tem uma maneira de o homem se acertar com Deus, só tem um jeito de ele se arrepender, de ele se converter ao Senhor, quando ele buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. O profeta Osés escreveu: conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Conhecer a Deus é o homem se humilhar, é o homem reconhecer que é pecador, que é miserável e que precisa da benevolência dele, da graça de Deus. A graça foi manifestada e a todos o viram, todos os homens viram a graça manifestada. João escreveu lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que a graça veio por Jesus Cristo, a graça e a verdade. Nós o vimos, nós o experimentamos da palavra de Deus. Só que por se multiplicar o pecado, o amor está se esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. As pessoas não conseguem acreditar mais na Bíblia, mas acredita no que diz a mídia, acredita no que fala o governo. As pessoas não têm mais a capacidade e nem o raciocínio de que o que está escrito aqui é verdadeiramente as palavras do Senhor. Não foi invenção de homem algum, não foi o homem que quis escrever a Bíblia, mas a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Pedro, que essas profecias não foram produzidas por vontade humana, mas homens de Deus escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Só que infelizmente, o tempo de hoje está a apostasia em todo o mundo. A apostasia se dá ao abandono da fé, porque o homem diz ter fé, mas quando a vida vai bem, quando as coisas dão bem, ele diz ter uma fé, mas quando a doença o assola, quando a falta de alimento vem, quando a tristeza bate, a aflição, a angústia, aí o homem, ele se esquece que tem fé. Por isso que Jesus muitas vezes diz aos seus discípulos: homens de pequena fé, homens de pequena fé, porque se a fé do homem for do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá ao monte: sai de lá, vai para acolá.
porque o homem cheio de fé, por isso que Tiago escreveu na sua epístola, dizendo que Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé, cheios de fé, porque Jesus falou em Mateus 24 e versículo 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo do quê? Porque a ira de Deus está para cair sobre os habitantes da terra, a ira de Deus está para cair sobre os moradores da terra, e desde o menor até o maior, ninguém vai se escapar. Neste livro que eu li, do profeta Amós, se eles cavarem até o inferno, a Bíblia diz que a mão do Senhor vai os resgatar de lá. Se eles subir aos céus, Deus manda eles descer de lá. Se eles se esconderem no cume do Carmelo, Deus vai buscar eles lá e vai tirar, porque ninguém vai se esconder da face do Senhor, porque o homem teve o tempo inteiro da sua vida para ele decidir entre a vida ou a morte, em servir a Cristo ou servir ao diabo. Ele teve tempo, e ninguém vai dar desculpa para Deus. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Quem planta na carne, colhe corrupção, mas quem semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. A promessa de Cristo é a vida eterna. Jesus nunca prometeu bem-estar aqui na terra. Pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições, tende ânimo, eu venci o mundo. O mundo jaz do maligno. A opressão do diabo, a ilusão com que o diabo atrai as pessoas é tão poderosa que faz com que as pessoas se esqueçam das palavras do Senhor. Mas bem-aventurado é o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos e se desvia do caminho do mal. Jó escreveu que sabedoria é para o homem temer ao Senhor, inteligência é o homem se desviar do pecado, se desviar do mal. Mas os espertos de hoje, eles querem passar a perna. Ser inteligente para esta humanidade é ganhar dinheiro, é fazer a vida. Ser inteligente para as pessoas é cursar a faculdade. Mas para Deus é aquele que se desvia do mal, é aquele que sai das trevas. Porque lá em Hebreus está escrito que tão de perto o pecado nos rodeia. Corramos para uma proposta que nos está, para uma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate. Deus, ele vai julgar este mundo por meio de Jesus. Paulo diz em Atos capítulo 17, prova do juízo de Deus é que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos. Sabe por que o juízo de Deus vai acontecer? Porque Deus ressuscitou Jesus. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno. Porque no inferno é choro e ranger de dentes, é lágrimas, é choro, é tristeza, é lamento. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus está anunciando pela boca dos seus profetas, e Deus vai cobrar cada sangue de cada inocente que foi derramado por causa da prata, por causa do ouro. O homem mata um ao outro. Porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e a terra se derrete na presença de Deus. O mundo não suporta, a terra não suporta, muito menos os homens suportam ouvir a voz do Senhor. Só que Deus está tocando a terra, Deus está tocando, está ferindo, para que a humanidade entenda que Ele quer o arrependimento,
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Deus está tocando na terra. Deus está enviando sinais. A maneira do Egito, Deus enviou 10 pragas naquela nação do Egito, para que o povo enxergasse quão e poderoso é aquele Deus, quão forte e poderoso era o Senhor dos exércitos, o Deus que enviou Moisés e Arão ante a face de Faraó. E o povo hebreu viu os sinais que Deus operou pelo ministério de Moisés. E a Bíblia diz que nunca se levantou na nação de Israel outro profeta semelhante a Moisés, em que o Senhor conhecera face a face. Só que Deus enviou pragas, atingiu o Egito. Deus está enviando pragas, está atingindo o mundo inteiro. A China está sendo atingida, o Brasil está sendo atingido, os países ocidentais estão sendo atingidos pelas pragas que o Senhor dos exércitos está enviando. Mas Deus tem um propósito para isto. É para que o homem se arrependa, é para que o homem se converta, porque Deus envia angústia para o pecador se arrepender, para o pecador se humilhar, mas não querem. Quanto mais Deus envia pragas, mais o coração do homem permanece duro, altivo. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Hoje os jovens usam o corpo para a prostituição. Hoje os jovens, eles estão esbanjando, porque tem saúde, tem uma vida longa à frente. Mas quem disse que é você que decidirá o seu futuro, o seu amanhã? Jesus falou em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã pertence a Deus. Mas para enganar a humanidade, o diabo tem os seus obreiros, o diabo tem os seus servos, tem o horoscópio, para que eles venham ver o dia de amanhã, como vai ser a sua vida. Tem tarô, tem búzios, tem todo tipo de feitiçaria, para que o diabo venha enganar a humanidade. Só que eles vão desmaiar. Jesus falou que esta geração não passará. Passará o céu e a terra, mas esta minha palavra, ela não passará. Tudo isso tem que se cumprir. Mas ao invés de buscar pelas palavras do Senhor, as pessoas estão preocupadas mais em investir, comer, em se divertir, em buscar mundanismo. Só que Deus está pedindo santificação, Deus está querendo arrependimento, Deus está anunciando a sua palavra. Uma carta que Judas escreve. E destes também profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Este mundo está selado. Pedro escreveu que esta terra está sendo reservada como tesouro que se entesoura para o dia do Senhor, dia de vingança, dia em que Deus vai acertar as contas com cada um de nós, com a igreja, com o mundo e com todos os ímpios. E a Bíblia diz
que ninguém será inexcusável diante do Senhor, porque o homem, a mulher, teve um tempo suficiente para se arrepender, mas não quis tomar vergonha na cara, não quis se arrepender, buscou prazer, buscou pecado, buscou o mundanismo, mas Deus há de trazer a juízo todas as obras que homens pecadores praticaram. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As palavras que um dia você jurou à sua esposa, você talvez pode ter voltado atrás. As palavras que um dia você dirigia aos seus pais, talvez você um dia voltou atrás, mas Deus não volta atrás. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 e versículo 12, Deus zela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Deus cumpriu. E Deus está cumprindo com a sua palavra. Deus está indignado com a geração de hoje, porque Ele está pedindo, Ele está mandando, Ele está anunciando: o fim vem, o fim se aproxima, arrependei-vos, creia no Evangelho. A esperança sua não está no governo deste mundo, a esperança do homem não tem que estar nas riquezas, a esperança do homem não deveria estar no dinheiro, deveria estar no Senhor Jesus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Deus enviou pragas, enviou a fome, mas contudo não quiseram se arrepender. Enviou a peste, as doenças, mas contudo não quiseram se arrepender. Deus, Ele fez chover numa cidade e a outra não choveu, mas mesmo assim não se arrependeram. Deus fez que eles comessem pão e não se saciaram, mas mesmo assim não se arrependeram. Não querem se arrepender, porque o que as pessoas querem é prostituição, sexo fora do casamento. O que elas querem é pecar diante do Senhor. Jesus está voltando, prepare-se para encontrar com Ele.
Porque no dia do Senhor, os homens irão se lamentar, as nações da terra irão se lamentar, quando vir o Filho do Homem à direita de Deus Pai. E ele vai voltar para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Ele vai vir julgar, porque quando ele veio a primeira vez, ele veio tirar o pecado do mundo. Porque lá no jardim, o homem procurou o pecado. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas quem está se preocupando com a vida eterna agora? Quem está se preocupando com a vida eterna? Estão se preocupando com a saúde, fazem academias, vão para forró, vão para baile funk, estão se preocupados em se divertir. Mas a Bíblia diz que Deus vai enviar sobre a face da terra fome. Não é fome de pão, não é fome de alimento, é de ouvir essas palavras. Enquanto você fica aí, na beira da televisão, assistindo Faustão, assistindo Xuxa, era bom se você estivesse lendo as Escrituras, porque Jesus está voltando, e a Bíblia diz que ele vai pegar este mundo de surpresa. Ele vai voltar como ladrão de noite, sem avisar o dia e nem a hora. Lá em Mateus 25 ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Vigiai. Está lá no celular, está vigiando a vida do outro, do próximo. Está vendo se o próximo vizinho, se a família está bem. Não está preocupado em nada das profecias de Deus. Eis que vem dias em que eu derramarei sobre a terra sede. Jesus falou em João capítulo 7, versículo 37 e 38. Quem tiver sede, ele clamou bem alto, aquele que tiver sede, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. A água é Espírito Santo, que faz com que o homem jorre para a vida eterna. Lá em Colossenses capítulo 3 está escrito: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se nós pensarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você só pensa em Jesus só para ganhar dinheiro, para arrumar trabalho? Era para o homem estar pensando em Jesus para a vida eterna? Porque bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. E não deixe ele voltar e encontrar você na bebedeira. Não deixe Jesus voltar e encontrar você num baile funk. Não deixe Jesus voltar e achar você num estádio de futebol adorando ídolos. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor dos Exércitos e não numa imagem de escultura. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus e não teme aos homens. Porque as pessoas têm mais medo de traficante do que de Deus. As pessoas temem mais o ladrão, o homicida, do que a Deus. Jesus falou em Mateus 10 e versículo 28: temam a Deus, porque o homem só tem poder de matar o corpo, nada mais pode fazer. Tema a Deus, porque Deus tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma do homem no inferno. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, adquirir entendimento, conhecimento do Senhor. Por isso que a Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis. Busque ao Senhor com todo o teu coração. Não é com 10% que o homem busca a Deus. É com todo o coração. Aqui em Romanos,
Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo perante a Deus. O culto é 24 horas no dia. A quem você está servindo? A quem você está prestando o seu culto racional? A Deus ou ao diabo? Porque o Deus deste mundo é o diabo. O Deus das Escrituras é Jesus. Só que aqui em Romanos, no capítulo 1, Paulo escreveu: trocaram a verdade de Deus pela mentira, honraram e serviram mais a criatura. Você quer ver que como este povo, essa geração de hoje, honra mais os homens do que a Deus? Eles pagam a maior quantia necessária para poder ir ao estádio de futebol, venerar homens. Eles pagam um absurdo nas camisas que os times vendem. Eles pagam preços abusivos, para ir no centro de treinamento ver o ídolo. E ainda diz que amam a Deus, mas não tem coragem de sentar meia hora, ler a Bíblia, meia hora dobrar os joelhos e clamar perdão a Deus. Mas vão ao estádio de futebol adorar os seus ídolos, prestar o seu culto racional. Eles se locomovem das suas casas. Busque ao Senhor, porque este dia está chegando em que a igreja não vai mais estar aqui. Jesus vai ter arrebatado a sua igreja. E aquele que ficou, ele vai passar pela grande tribulação. E a Bíblia diz que os homens vão correr atrás da morte, mas não vai achar. Hoje ela anda atrás dos homens. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa matar. Hoje o diabo procura a quem matar, mas na grande tribulação o homem vai desejar a morte, mas ela vai se reter dele. O homem vai correr atrás dela, mas Deus vai dar ordem à morte, ao inferno. 5 meses, e ela não vai atingir a terra. As taças da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Hoje você vê o vírus espalhado pelo globo terra. É os princípios das dores. Só que as pessoas estão com medo, estão temendo. A Bíblia diz: confia no Senhor teu Deus, confia em mim, falou Jesus. O profeta Amós, ele foi rejeitado como os outros profetas foram. Hoje a igreja é rejeitada porque ela prega a verdade. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da Laodiceia, da Universal, da Assembleia, da Deus é Amor. Eu não estou falando dessas instituições terrenas. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É o verdadeiro cristão que não tem medo de morrer por pregar a verdade. É a igreja que não tem medo do diabo. Ela está aqui só de passagem, e ela tem uma mensagem de Deus: arrependa-se enquanto é tempo, depois da morte segue-se o juízo. Porque hoje as igrejas estão usando da palavra para enganar as ovelhas, mas as ovelhas não estão tendo tempo para examinar a Bíblia, porque estão ocupadas demais com trabalho, com família.
andam ocupadas demais. Por isso que a Bíblia diz: busca o conhecimento do Senhor, busca a sabedoria de Deus. Quando eu me converti a Jesus, eu estava dentro de uma dessas igrejas que se dizia pregar este evangelho, mas nem perto passava, porque lá se ensina heresia, lá se ensina as pessoas a andar em cima de sal, fazer campanha. Eles invalidam o sangue da nova e eterna aliança, porque acredita na campanha, acredita naquilo que eles fazem, os rituais religiosos. Jesus falou que os religiosos, eles invalidam a lei de Deus pela tradição dos homens. Mas no dia que eu comecei a ler a Bíblia, a examinar, dobrar os meus joelhos, clamar pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar aquilo que era para o pastor estar ensinando, mas não ensina mais, porque estão interessados mais em ganhar dinheiro, estão interessados mais em viver uma vida boa, viver no pecado, que é o que muitos estão fazendo. Estão no 3º, 4º casamento e acham que Deus está aceitando. Deus vai condenar adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com este mundo é inimizade contra Deus? Se você é amigo do mundo, a Bíblia diz que você é inimigo de Deus. Quando nós não conhecíamos ao Senhor Jesus, nós também adorávamos os demônios. Nós adorávamos os demônios que estão lá no estádio de futebol. Quando não conhecíamos a luz, andávamos em trevas, achando que estavam na luz. Achando. Porque a Bíblia fala em Provérbios que os caminhos do homem parecem bons, mas o fim é morte. Você pode estar andando de carro hoje, ou a pé, com saúde. Você pode estar até andando bem, tudo está bem, mas você ainda está em trevas. Aí quando eu comecei a meditar nas palavras do Senhor, eu vi que o que eles estavam ensinando dentro das igrejas não coincidem com aquilo que está escrito. Por isso que Jesus mandou a igreja pregar o verdadeiro evangelho. Paulo escreveu em Atos 20: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos devoradores. Entrou, está cheio de lobos devoradores no meio do rebanho, fazendo comércios, igrejas de Laodiceias, falsos pastores, falsos profetas. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-se para encontrar com Jesus. Você está preparado? A qualquer momento, Jesus pode pedir conta da sua vida, da sua alma. Você está preparado para o dia do juízo? Porque tempo para beber cachaça tem, tempo para fumar maconha tem, tempo para ir no cinema tem, tempo para passear com a família encontra. Agora, para ler a Bíblia Sagrada, dão desculpa, inventa qualquer historinha fiada, achando que Deus vai aceitar as suas desculpas. Jesus falou: eu não vim a este mundo condenar, mas eu vim salvar. Mas estas minhas palavras vai condenar no último dia. Porque ela tem vergonha destas palavras. Até os crentes de hoje têm vergonha de andar com Bíblia na mão, de dizer que é cristão. Mas Jesus falou que qualquer que me negar diante dessa geração má e perversa, eu também o negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele no dia do juízo.
Então busca Jesus, não deixe para amanhã. Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome de ti a coroa da vida. A fé é a certeza que levará o homem à vida eterna. A fé em Jesus, não é fé numa estátua, porque isso não é fé. Não é fé em homens, é fé em Jesus. Deus é Espírito, Jesus, Ele é Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, irmão? Deus abençoe a todos.